mandando mensagem. Sara rodou. Estamos aqui. Ah, verbete tem. Primeiro dia eu nem assim, eu tô chegando, eu fico assim, né? Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de março de 2015, é um sábado. O verbete é de número 3.319, ele tem 5 páginas, 49 elogios e 16 máximos. O tema, autodiagnóstico equivocado, e foi elaborado segundo a especialidade autoconsciencioterapia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana, né? É o terceiro verbete, Clara Emília Vieira. O autodiagnóstico equivocado é o achado autopesquisístico errôneo, incorreto, inexato da consciência homem ou mulher, resultado de autoengano ou equívoco mascarador das reais dificuldades íntimas, limitações conscienciais e gargalos evolutivos, comprometendo os autoenfrentamentos e autossuperações necessários à autoevolução consciencial. O holopensene, na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal do autoengano, a falta de linearidade pensênica, os autopensenes sabotadores, a ação dos exopensenes assediadores, os pensenes da autocorreção, a rigidez pensênica, os lúcido-pensenes essenciais para a autoevolução. Na fatologia, o autoengano quanto aos traços pessoais, as consequências das dificuldades de autocompreensão, as conclusões precipitadas, o mascaramento dos reais trafares, o medo de enxergar a realidade intraconsciencial, a preocupação com a autoimagem, o medo de rejeição, o entendimento da realidade multifacetada da consciência, a antiteática do cético otimista, do cético otimista cosmoético, os fatores causais do ponto cego da consciência incauta, os gargalos evolutivos, as autofugas, as autodesculpas esfarrapadas, a autoconfiança insuficiente, o ansiosismo, os multi-interesses, as carências obnubladoras, os traumas paralisantes, a defesa do ego, impedindo o autodiscernimento, a repetição dos padrões nosográficos, a dificuldade de priorizar, a autodesorganização, a perda de tempo e oportunidades evolutivas, o desperdício de autoesforços, as melins indicadoras de algo não estar bem, a coragem para evoluir, a autopesquisa exaustiva, os achados a partir do ato da escrita interassistencial, a autovivência das prioridades, a consecução da autoproexis ecokármica, os reflexos dos acertos autoconsciencioterápicos no completismo existencial. A gente informa que a fatologia dela tem 29 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e que a gente só leu deu uma pincelada, né, que é importante a leitura mais aprofundada dessa fatologia. Na parafatologia, a falta de prática do estado vibracional profilático, ampliando o autoengano, o autoassédio, facilitando os heterassédios, o autodomínio energético precário, o cascagrossismo, limitando o autodiscernimento, a baixa recuperação de cons, a dificuldade de acesso à central extrafísica da verdade. Na argumentologia, nós chamamos a atenção
do parágrafo terapeuticologia, onde, consoante com a holomaturologia, a verbetógrafa lista 8 investimentos úteis à evitação dos autodiagnósticos equivocados, favorecendo a promoção das autossuperações evolutivas. Na remissiologia, nós destacamos apreço pela autolucidez, autopesquisologia, autossuperação prioritária, paradoxo do autoengano e técnica da RESEX. O reconhecimento do autodiagnóstico equivocado é a oportunidade de a Consim Lúcida realizar RESINs e RESEXs qualificadoras da autoevolução e facilitadoras do completismo existencial. Em escala simples de 1 a 5, com qual frequência e profundidade você investe na autopesquisa? Já realizou algum autodiagnóstico equivocado? Quais medidas profiláticas utiliza na evitação dos autoenganos? Na bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes de referência. Agora vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens, composta por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Erro, gargalo, realidade, autoengano, autoavaliação, filtro, desafio, autogestão, mascaramento, inautenticidade, autossabotagem, autoenfrentamento, proexologia, parapatologia, coerenciologia, autolucidologia, cosmoeticologia, autopesquisologia, autoconsciencioterapia e autodiscernimentologia. Então, antes da gente passar aqui para a nossa pergunta clássica, né, a gente vai fazer a apresentação da verbetógrafa, que normalmente, pelo protocolo, é para fazer logo depois do título, mas a gente vai fazer agora, antes de você apresentar aí os motivos que te levaram a fazer esse verbete. Então, a Clara Emile Beckman Vieira, ela é graduada em Engenharia de Pesca, especialista em Gestão de Serviços, mestre em Oceanografia, graduanda em Psicologia, brasileira, natural de Recife, Pernambuco, voluntária da Conscienciologia desde 2008, docente em Conscienciologia desde 2010 e tenepsista desde 2012. E ela hoje trocou de cadeira com o Ricardo. Ontem o Ricardo foi o verbetógrafo e ela foi a assistente, né, a amparadora. E hoje está ao contrário, e o filho está ali também presente, não é? Fazendo parte aí dos assessores aí da Clara Emile. Então, Clara, você pode explicar para a gente, ampliar, contextualizar mais esse título como escolha do seu verbete? Antes eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É realmente uma oportunidade evolutiva escrever um verbete. Quero agradecer o apoio constante da equipe das Enciclosapiens, né? Sempre é um apoio fundamental e a gente melhora muito o produto com o apoio de vocês. Quero agradecer também a presença da minha mãe, meu grupo Karma Familiar está aqui, minha tia, meu filho mais novo, o mais velho já esteve por aqui, meu duplista, né? Então é um apoio muito importante para mim também. E o motivo de eu ter feito esse verbete foi uma vivência prática, realmente, de um autodiagnóstico equivocado. Inclusive está em fase de conclusão da revisão do artigo para a revista Consciência, em que eu detalho mais esse evento, né, como é que foi, como é que eu fiz, né, está no processo de revisão, não podia citar ainda, mas aí depois quem quiser pode conferir. E esse processo de autodiagnóstico equivocado foi relacionado ao tema ansiedade. Então, o artigo lá para a consciência é casuística e estratégias, né, de autopesquisa e superação a partir do tema ansiedade. Claro que foi muito produtivo investir na autopesquisa, mesmo com um tema que não era exatamente o meu problema, né? Afinal, todo mundo tem um pouco de ansiedade, no final das contas, mas
Infelizmente, eu demorei um pouquinho para perceber que existiam questões mais graves por trás da temática ansiedade. Era muito mais confortável ficar pesquisando em cima da ansiedade, no final das contas. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que, olha, Clara, isso aí é uma máscara, né? Existe outras causas por trás das minhas dificuldades. E aí, inclusive, é difícil estar aqui defendendo esse verbete hoje, porque é o primeiro nosográfico, né? Os outros dois eram homeostáticos. Mas igualmente importante esse. Falar dos meus trafares também, né? Tenho uma certa dificuldade. Eu peço que vocês perguntem bastante para poder puxar o que é que saiu aí desse processo. Então, assim, eu espero poder ajudar as pessoas que estiverem no processo de autopesquisa, porque muitas vezes o autodiagnóstico equivocado fica mascarando os reais trafares e a gente, de certa forma, perde um tempo com esforços, né, no foco equivocado, que não é prioritário, e a necessidade de superação das reais dificuldades, a importância do foco correto para a autoevolução. Enfim, compartilhar as experiências com as pessoas, como é que eu fiz, né, para poder redirecionar a autopesquisa. E eu queria reforçar também, Rosa, que você não perguntou, mas você geralmente pergunta como é que foi escrever o verbete, Foi, né? Normalmente eu pergunto. Mas, assim, foi crucial para o fechamento dos acertos diagnósticos, né? Inclusive, durante a escrita do verbete, eu identifiquei outros autodiagnósticos equivocados ao longo da minha vida e foi muito produtivo. É muito até difícil para mim dizer como a escrita do verbete ajuda, mas eu registrei aqui 3 verbetes que explicitam muito bem como é que a escrita do verbete ajuda no processo de autopesquisa, que são o Ressexologia Conscienciográfica, o verbete Autoconsciencioterapia Verbetográfica e o verbete Autopesquisologia Verbetográfica. Esses 3 verbetes, para mim, assim, foram os que eu li, né, sintetizam como realmente escrever um verbete ajuda no nosso processo autoevolutivo e na autopesquisa. A enciclopédia, para mim, é um arsenal de autopesquisa muito rico. Agora, claro, eu não sei para as pessoas, mas para mim ainda ficou uma dúvida pequena aqui, que é assim, você começou a pesquisar sobre ansiedade, e a ansiedade foi o seu diagnóstico equivocado? Que você, Isso. Você achava que tinha ansiedade e chegou à conclusão que não tinha ansiedade? Eu tenho um certo nível de ansiedade, mas nada fora do comum. E uma das coisas que começou a me incomodar é que as pessoas frequentemente diziam que eu era muito calma. Clara é muito zen. Como é que uma pessoa ansiosa pode ser calma? Outra, o laboratório de mobilidade física Vigio. Eu não tive dificuldade no laboratório, né? Outra, em ansiedade se fala muito nos processos de palpitação, sudorese, repercussões físicas, e as pessoas tomam remédio por causa disso. E eu não tinha essas repercussões físicas. Tanto que na minha definição pessoal no processo de autopesquisa, porque a gente fez uma conscienciografia no curso de teoria e prática da autopesquisa, a minha definição de ansiedade é bem peculiar, está lá no artigo da consciência. Então, é uma coisa um pouco diferente do que seja a ansiedade realmente. E aí existem trafares reais que acabam dando a impressão de que seja um processo de ansiedade, como o taquipsiquismo, como os aspectos... Só um instantinho. Taquipsiquismo não é trafar. Mas como eu ficava... Não é trafar. Mas como eu não tinha um autotaquipsiquismo qualificado, lúcido. Então eu fico acelerada nos meus pensamentos, nas minhas ideias, para concretizar os projetos. Isso dá uma aceleração. Então, confunde um pouco com a ansiedade. Como eu não tenho qualificado também, né, ele não é muito... não se manifesta de maneira equilibrada. E a outra característica é a da consciência-multívola. E teve um verbete aqui que a verbetógrafa falou, era sobre reciclagem, o verbete dela, resistência anti-recim, acho que é esse. Tem sim. E quando ela falou na consciência-multívola, me deu uma repercussão.
sem o verbete, você sabe, Tem né? o verbete. Aí eu fui atrás do verbete e aí realmente, bom, esse é o verdadeiro trafá, né? Eu tenho muitas características da consciência multívola. E aí parece Era bem, melhor ser ansiosa, né? Confunde com ansiedade mesmo, né? Era melhor ser ansiosa. Não sei. Eu acho consciência múltipla, eu acho que é ótimo, que você tem habilidade, porque a consciência múltipla, quer dizer, é ótimo, estou assim. Você já viu a fatuística aí? Não é questão de ser ótimo, não. Vou refazer a minha fala. É por causa da polivalência, né? Que, em geral, aqui a gente tem que cuidar com essa questão de ser consciência múltipla, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, por causa da gente ser um elder, né? Como o professor Valdo fala, a gente já viveu muitas vidas, a gente já teve sucesso em muitas vidas e fez besteiras em muitas outras vidas. Então, a gente tem habilidade para várias áreas. E no curso intermissivo, a gente passou a limpo muita coisa. Então, a gente veio um pouco fresco de tudo que a gente foi fazendo. Outras pessoas não, outras pessoas são antigas, que nem a gente, né? São elders igual a gente. Só que, como não passaram pelo curso intermissivo, não reavivaram na aula memória o que eles foram, as habilidades. Então, a gente aqui tem, se não cuidar, essa possibilidade. Né? Então, eu não sei se é pior. Eu acho que é só canalizar melhor. Você fez o outro verbete, manual pessoal da prioridade. Agora eu estou entendendo melhor o objetivo do outro verbete também. Então, assim, com um bom manual pessoal de prioridade, você supera isso. Né? Por isso que fiz também o outro, mas realmente me incomodou muito quando eu fiz essa constatação. Você achou que era consciência? E foi outro indício que, olha, quando incomoda é porque tem alguma coisa, né? O outro, eu sou ansiosa, sem problemas, né? Todo mundo é ansioso. Todo mundo é ansioso, né? Tranquilo. E quando eu fiz essa constatação, eu me senti bem mal. Bom, se você se sentiu, é porque é aí que tem que... O ponto cego, né, que a gente conversou ontem, né, na tertúlia. Muito bem. Então, nós vamos hoje desfrutar da sua pesquisa. A verbetógrafa, professora Clara, Estrangeirismologia, página 9, primeira linha. Como reverter estes déficits cognitivos e educacionais causadores de falsos autodiagnósticos no nosso pobre Brasil das greves dos professores? Autodidatismo. Eu acho que é uma característica que todo mundo precisa investir, porque realmente se a gente fica dependente, né, dos sistemas educacionais, e a gente fica mais limitada. Mas o investimento no autodidatismo, e hoje, com todas as opções que a gente tem de aprendizagem, né, aí a internet, tem vários cursos à distância gratuitos, que várias instituições ministram. Temos as bibliotecas gratuitas, aqui temos um exemplo fantástico, que é a Holoteca, né, que tem aí um arsenal de livros disponíveis para a gente ampliar essa questão cognitiva e educacional. Então, e se puder, tiver condições financeiras, investe nos cursos, né? É sempre produtivo. Eu faço cursos todos os anos, vários. Eu acho, inclusive estamos no acoplamentário aqui esse final de semana, né? Então, a gente investe bastante nos cursos, e para quem não tem condições, né, é o autodidatismo que vai ajudar. Vai para as bibliotecas públicas e vai investir na leitura. Em Fatologia, página 9, primeira linha, o que fazer para atenuar o autoengano quanto aos traços pessoais? Essa é a proposta central do verbete, né? Eu trouxe na terapeuticologia várias alternativas, cuidados que a gente pode considerar nesse processo de evitar o autoengano com relação aos traços pessoais, mas eu fiz até um pequeno resumo, se quiserem, vocês perguntam depois lá da terapeuticologia, mas eu coloquei aqui uma síntese de pontos que foram cruciais para mim, para a identificação dos autoenganos, né? Então, a primeira questão é o desenvolvimento do autodiscernimento, ampliarmos o autodiscernimento. Isso a gente faz também com os investimentos
na ampliação da cognição, né? A leitura, o estudo, cursos, o desenvolvimento parapsíquico para uma ampliação do entendimento numa perspectiva multidimensional. O autodomínio emocional é fundamental também, porque os emocionalismos alteram o nosso discernimento. O emocionalismo é um redutor do discernimento, então, se a gente se abala muito, se emociona muito, se a gente ainda tem comocionalismos infantis, eu tenho, gente. Então, a gente tem que investir em desenvolver o autocontrole, descobrir os nossos mecanismos de acalmia, né, de se tranquilizar. O aprofundamento no tema de pesquisa é fundamental, e foi assim que eu fui vendo que algumas coisas não encaixavam também, né? Então, você se dedicar realmente à autopesquisa. Uma coisa que eu acho interessante é aquela técnica que tem um verbete também, da autopesquisa pela antonímia. Eu não sei se não é esse o título exatamente, mas foi outra coisa que eu pensei. Puxa, se eu tivesse investido mais na pesquisa do tema serenidade, ao invés de ansiedade, talvez tivesse sido mais produtivo. Não que não foi produtiva a minha autopesquisa dentro de um tema que não era exatamente o que eu precisava mais. Foi muito produtivo, né? Inclusive, gerou o verbete Manual Pessoal de Prioridades, porque a minha estratégia para superação foi auto-organização e priorização. Então, isso teve um rendimento para mim também. Então, o Ricardo até diz, olha, reforça que também não é inútil fazer autopesquisa no tema equivocado, não. É útil. É útil, sim. Você útil, só vai sim. saber que é equivocado depois da pesquisa, então, melhor do que ficar parado. Mas uma dica com relação a essa colocação aqui dos traços, o auto-engano quanto aos traços pessoais, é ir para a antonímia. Né, para ir para a antonímia daquele traço, do traço fardo, a gente buscar o traço forte. Mas, Emília, eu vou levantar um ponto para polêmica. Se a pessoa tiver tendência para fazer o autodiagnóstico equivocado, vai ser uma festa ela ir pela antonímia, né? Ela está pesquisando ansiedade, vai pesquisar o serenão, olha que maravilha. Entendeu? Então, assim, tudo muito relativo, vai depender acho que da intenção da pessoa de chegar na... No caso, seria para a acalmia, para a serenidade, a pacificação íntima. E aí eu teria visto que eu já tenho um pouquinho disso. Eu consigo, né, me tranquilizar, me acalmar, né, manter uma homeostase. Mas tudo bem. Mas eu acho que vale a pena fazer todas as técnicas de autopesquisa, né? Ou pela antonímia, pela sinonímia, pela associação, né, próxima, assim, que você vai pegando, tipo um mapa mental, né? Vai montando. Eu acho que vale a pena fazer todo tipo de... Com certeza. Só não ficar remoendo muito aquele aspecto negativo. O continuismo pesquisístico, né, a análise da situação em diferentes áreas da vida, isso é uma dica, né, que às vezes, por exemplo, a questão da autoestima, que foi outro diagnóstico equivocado. No aspecto profissional, técnico, eu sou super autoconfiante, sou super competente. Tive uma formação muito boa, com pesquisa, com prática. Então, no aspecto profissional, a minha autoestima é 10. Mas, no aspecto afetivo, aí a autoestima lá embaixo. Hoje eu estou mais suprida aqui, estão me ajudando, né? Mas é interessante, na dúvida, né? Olha, puxa vida, por que eu sou tão segura nessa situação e eu sou tão insegura nessa outra situação? Então, é uma dica também para a gente investigar esses traços que a gente vai identificando. E outra coisa fundamental é a análise dos resultados na vida. Porque tem muita gente que se vitimiza ou que afirma ter determinado traço fardo, mas quando vai ver os resultados que tem na vida, se você fosse dessa maneira, você não conseguia esses resultados. Ou o contrário, se a pessoa se acha o máximo, né? Que tem traços força maravilhosos, quais são seus resultados de vida, então, com esses traços todos maravilhosos? Então, é outro indicador para a gente refletir, para analisar esses autoenganos.
E uma coisa que até foi falada num outro verbete recentemente, que fechou assim a ideia na minha cabeça, é a gente tomar cuidado com aqueles indícios circunstanciais. Né? Foi no verbete de inteligência autoconsciência terápica, do Marco. Então, muitas vezes, as pessoas, ou até mesmo nós mesmos, nos julgamos a partir de um indício, seja ele positivo ou negativo. É um evento isolado ou raro, e aí, a partir desse evento, a gente tira conclusões equivocadas. Tanto para o caso de, olha, isso aqui eu fui um fracasso, fracassei aqui, feio, então eu sou uma droga, né? Eu sou uma porcaria de pessoa. Mas foi naquela circunstância. Ou o contrário, por acaso, aquele cara que faz o gol, né? Joga mal pra caramba, mas faz o gol. E aí ele vira o melhor jogador do mundo, e não necessariamente. Então, o cuidado com esses indícios circunstanciais é muito importante, para não confundir a avaliação dos traços pessoais. Em fatologia, página 9, 11ª linha, quais alguns dos fatores causais do ponto cego da consciência incauta? Pode ter vários fatores, né? Mas eu acho que os mecanismos de defesa do ego pessoais, né? Os medos, os mecanismos de defesa do ego que a gente usa para se defender, para se proteger, a gente não quer ver aquela coisa que nos incomoda. Então, acho que, na minha experiência, são os principais fatores. Até hoje eu penso que tem coisas que eu ainda não identifiquei pelo medo de ver ou que eu cometi erros muito crassos, ou que me fizeram algum mal que eu não quero nem lembrar. Então, acho que esses medos e esses mecanismos de defesa que a gente utiliza são os causadores da gente, os principais da gente não enxergar os pontos cegos. Professora Clara, efeitologia, página 10, final da 2ª linha. Considerando a ignorância ignorada, citada, como nos percebermos em um autodiagnóstico equivocado? Essa pergunta vem para você da Polônia. Você pode repetir, Rosa? Efeitologia, página 10, final da 2ª linha. Considerando a ignorância ignorada, como nos percebermos em um autodiagnóstico equivocado? Se você acho que o primeiro passo é a gente estar atenta à possibilidade de estarmos caindo na ignorância ignorada, né? E a ignorância ignorada cai naquela pessoa que acha que domina tudo sobre aquele determinado assunto, ela sabe tudo, para ela não existe possibilidade dela estar errada, ou dela não conhecer determinado aspecto. Então, a primeira coisa é a gente estar atento, olha, pode ser que tenha uma perspectiva, uma faceta que eu não estou percebendo. E tudo tem diferentes possibilidades de interpretação. Então, o abertismo para a gente pesar essas possibilidades já é uma primeira etapa. Eu só queria dizer que também que tem um verbete, ignorância ignorada. Vale a pena ler, porque ali tem dicas de como a gente evitar esse erro. Né? Polinomiologia, página 11, 2ª linha. Poderia explanar o polinômio da janela de Johari? Aberto, oculto, cego, desconhecido? Sim, a janela de Johari é um conceito trazido na administração gestão de pessoas, né, em que nós todos teríamos quatro eus. Né? O eu que eu coloquei primeiro, o eu aberto é aquele que eu vejo e todo mundo vê. São as nossas características abertas tanto para mim quanto para os outros. O eu oculto é aquele que eu escondo dos outros. Eu sei que tenho aquelas características, mas eu deixo escondidas. Né? O eu cego é aquele que todo mundo vê, menos eu.
As pessoas veem que eu tenho, diz respeito aos pontos cegos, que a gente falou agora há pouco. E o eu desconhecido são os pontos cegos que nem eu vejo e nem os outros veem. São os trafais, né? Não necessariamente trafais. Os trafais podem estar também, tanto traços fardos quanto traços fortes, força. E é interessante a gente conhecer essa proposta da janela de Johari para a gente ter em mente, para evitar a ignorância ignorada realmente, para a gente ter em mente, olha, tem coisas que eu só vou descobrir a meu respeito diante de uma determinada circunstância. Né? Então, aquela velhinha que vive dizendo que no dia que for assaltada, entrega tudo, não vai discutir nada, mas quando ela é assaltada, ela roda a bolsa na cabeça do ladrão, né? E nunca pensou que ela fosse capaz de uma atitude dessas. Então, muitos traços só vão aparecer diante das circunstâncias que permitam esses traços virem à tona. Então, a verbetógrafa, em Fatologia, página 9, 10ª linha, poderia dar exemplos dos excessos de autoexposição, gerando distorções equivocadas? Olha, eu posso falar até por mim, porque eu vivenciei isso, né? Assim, de tanto como eu passei 2, 3, comecei essa autopesquisa da ansiedade em 2008, 8, 9, 10, 11, uns 4 anos, escrevendo artigos, né, apresentando palestras de ansiedade. Então, todo mundo acha que quem assistiu, quem estava presente, né, acha que, olha, a Clara é a ansiosa, quem ouviu e não me conhece mais profundamente, né? E aí chegou a gerar até desconfortos de, numa discussão, o colega, ao invés de se concentrar na ideia, virar para mim e dizer: o seu problema é que você é ansiosa. E desfocou a ideia, né? Ficou... Argumento ad hominem. Ficou chato, a gente não resolveu nada, deixou de atacar a ideia para me atacar e em função dessa autoexposição que realmente eu sempre... agora eu estou menos, até por conta desses desconfortos que podem ser gerados, né? E aí a autoexposição pode trazer esse tipo de ocorrência. Tecnologia, página 10, última linha. Poderia comentar a aplicação da técnica dos mapas mentais na correção do autodiagnóstico? Eu trouxe novamente o meu mapa mental, que eu trouxe no outro... Daqui. No outro verbete, porque é uma técnica que eu utilizo bastante. E a vantagem da utilização do mapa mental para a questão do autodiagnóstico é que ele sintetiza as ideias. A gente consegue colocar muitas ideias numa única página com palavras-chave, né, que a gente consegue ter uma fotografia ampla. Para quem não conhece, aqui está uma imagem de um mapa mental, em que cada braço, aí não vai dar para ler, né, mas cada braço desse mapa tem uma palavra-chave. Então, a gente começa a expandir os temas centrais, quanto mais próximo do centro, mais sintetizada é a ideia, né? E aí a gente tem essa fotografia de dar uma cosmovisão até do processo, né? Então, é bem interessante colocar no mapa mental as ideias com todas as facetas associadas. Em Maniologia, página 11, o que seria a querulomania? O que seria a querulomania? Pronto. Eu, querulomaníaca. É a mania de reclamar. Normalmente, em função de injustiças. Isso foi outra característica que gerou autodiagnósticos equivocados, né? Por exemplo, o autodiagnóstico da autovitimização. Não é que eu estava me vitimizando, eu sacudo a poeira e vamos resolver a questão. Mas eu reclamo muito. Então, por isso que eu registrei aqui a querulomania. É a mania de reclamar muito, e normalmente com relação a injustiças possíveis que você acha que são injustiças. Professora Clara, Fatologia, página 9, 8ª linha. Poderia expandir o que vem a ser a antiteática do cético otimista cosmoético? Outra carência. Tem muito a ver com isso que você está falando. Outro traço fardo que eu tive durante muito tempo e continuo trabalhando para melhorar.
Porque o cético otimista cosmoético, quando a gente fala de ser cético, né, diz respeito principalmente ao posicionamento, a você se posicionar, mas sem birra, de maneira leve, de maneira otimista, com boa intenção. Esse é o cético otimista cosmoético, né? E eu falhava muito em me posicionar, né? Sabonete, para não ir para o confronto, para não entrar em conflito, para não desagradar, para manter a pose de boa menina, né? Aí eu deixava de me posicionar. Ia ser um conflito com o que você falou anteriormente. Se você reclamava tanto pela justiça, como é que você deixava de se posicionar? Mas eu não reclamava do outro, daquilo que precisava ser melhorado. Eu frequentemente deixei de me posicionar para não entrar em conflito. No momento exato. Com o e reclamava depois fora do contexto. Muito. Entendi. Professora Clara, na página 10, parafatologia, página 10, final da segunda linha, poderia comentar o casca-grossismo limitando o autodiscernimento? Isso diz respeito à importância da gente desenvolver o parapsiquismo, que inclusive é o meu atributo da tridotação o mais fraco, né? Eu tenho que investir mais no desenvolvimento do parapsiquismo. E se nós não temos uma percepção multidimensional, nós vamos ver aquela situação por apenas um aspecto, ou dois, né? O aspecto intrafísico, o aspecto bidimensional, o aspecto emocional. E com casca-grossismo a gente não vai ver o aspecto energético, a gente não vai ver o aspecto das consciências envolvidas, né? Como é que está todo aquele processo multidimensional associado àquela situação. Bom, em estrangeirismologia, página 9, última linha. Deixa eu ver qual é. É o último estrangeirismologia. Poderia falar sobre a autopesquisa Deep Inside? É o aprofundamento da autopesquisa, né? E eu coloquei esse estrangeirismo porque, na época que eu estava escrevendo, eu fiz um curso que o nome do curso foi na parte da gestão de pessoas. O nome do curso era Autoconhecimento Deep Inside, era uma coisa assim. E aquilo me marcou, que é para você realmente, a proposta é que você dê um mergulho dentro de você mesma, né? Que vá a fundo, cascavilhar as coisas, para a gente não ficar na superficialidade da autopesquisa. Em pensenologia, página 9, terceira linha, gostaria que abordasse a ação dos exopensenes assediadores. Essa é a questão do heteroassédio, né? As influências da pensenidade que não é sua, mas que você se vincula a esses exopensenes porque você tem afinidades com eles, você atrai. Então, é aquela história de que o heteroassédio só acontece se você primeiro fizer o autoassédio. Se você não se autoassedia, você vai ficar protegida. Né? Um dia eu chego lá na desperticidade. Então, em fatologia, página 9, segunda linha, poderia esclarecer as conclusões precipitadas, truncadas e incompletas? Isso tem a ver com aqueles indícios circunstanciais que eu falei há pouco tempo, né? Que a gente se precipita com conclusões equivocadas em função de determinadas circunstâncias, determinados eventos, muitas vezes isolados, e infelizmente é incrível que tem gente que tem um histórico completamente diferente do que aquela circunstância apresenta, né? E a pessoa se deixa precipitar com conclusões, né, equivocadas por causa de um evento circunstancial que pode ter sido gerado por uma série de outras variáveis envolvidas que não foram consideradas. Em fatologia ainda, página 9, final da quarta linha, poderia comentar o uso de eufemismos
em relação a si próprio? Isso é aquele caso clássico que a gente dá uma disfarçada para amenizar, né, as nossas questões pessoais, né? Então, eu até coloquei uns exemplos aqui. Tem gente que fala, estresse é vida, você está estressada, mas tem uma proposta aí comercial de que estresse é vida, né? Quem está estressado está vivendo, né? É positivo ter um pouquinho de estresse, mas menos, né? E você usa um eufemismo para amenizar a sua questão. É um eufemismo, né? Fazer uma afirmação dessas. Ou você está realmente super ansiosa e você diz, não, eu estou acelerada. Né? Aí dá uma disfarçada. Né? Então, são os eufemismos que vão abafando a realidade. Eu estou apenas um pouco atrasada na Proexis, estou um pouquinho atrasada. A pessoa fala, né? Fatologia, página 9, sexta linha. Poderia discorrer acerca do mascaramento dos reais trafares, e a seguir o medo de enxergar a realidade intraconsciencial? Essa minha vivência com relação à consim multívola foi um mascaramento. E aí você arruma um outro recurso para mascarar a realidade íntima, né? Um auto-engano. E o medo de enxergar a realidade intraconsciencial, ele pode ser tanto de mascaramento de traços fardos, porque você não quer admitir que você tem aquele traço fardo, aquela limitação, aquela dificuldade, aquele defeito pessoal, né? Ou pode ser também o medo de, uma vez admitindo os seus traços força, a responsabilidade que você vai ter que assumir em função de ter identificado que tem aquele traço força. Então, é muito frequente pessoas não admitirem que têm determinados traços positivos, porque elas não querem assumir responsabilidades de vida. Olha, não, você é uma pessoa que tem tais características, você pode estar ajudando aqui. Para ela é melhor dizer, não, eu não tenho capacidade, eu não tenho competência, por isso eu não posso fazer nada. Aí esse medo pode ser tanto por um lado quanto por outro. Então, na parafatologia, página 10, quarta linha, poderia abordar a dificuldade de acesso à central extrafísica da verdade? Então, se nós... Você sabe que SEV é a sua sigla, né? Clara Emília Você Vieira. que me chamou a atenção, foi. A dificuldade de acesso à central extrafísica da verdade no momento que você está se enganando, ou que seu parapsiquismo, né, é muito baixo, você vai ter essa dificuldade. Por isso, novamente, a importância do investimento no desenvolvimento do parapsiquismo, no trabalho com as energias, que é para facilitar a gente acessar a central extrafísica da verdade, que é um aporte aí que a gente pode estar usufruindo. Na tecnologia, página 10, quarta linha, como funcionam as técnicas biblioterápicas? Então, eu até pensava que eu tinha inventado essa palavra, mas é uma palavra técnica existente na biblioteconomia, né? Os bibliotecários de plantão, teve uma tertúlia aqui que foi falada. Mas, para mim, a biblioterapia, eles devem ter uma maneira mais técnica e competente de fazer a biblioterapia, mas, para mim, é a leitura. Né? E, mais recentemente, a leitura que eu tenho mais investido de maneira terapêutica é a enciclopédia. É fantástico como surgem esclarecimentos a partir da leitura que a gente faz, né, de obras que ajudem a gente no aprofundamento da autopesquisa. Em paradoxologia, página 11, primeira linha, poderia expandir o paradoxo de o autodiagnóstico doloroso poder acelerar o alcance do bem-estar? Sim, porque enquanto você não enfrenta realmente aquele traço fardo, você vai ter que conviver com todo o prejuízo, toda a destruição que ele faz em você. Você gasta muita energia
para compensar aquele traço fardo, ou às vezes para esconder aquele traço fardo, para não enfrentar aquilo, você gasta uma energia enorme. Né? Então, é melhor, qualquer que seja o traço fardo, você enfrentar. Olha, eu tenho essa questão. Dói, incomoda, que feio, né, Clara? Olha você aí. Você é multívola. E outras eu não sei coisas. Por que ela se irritou tanto e outros com traços também, né? Incomoda a gente reconhecer que tem aquele... É doloroso mesmo, que a gente tem aquele Agora, traço. Eu sei, mas isso é um bom ponto de pesquisa, porque de alguns outros, entre tantos traços, assim, pelo que está me passando, o multívulo é o que mais te incomoda. E aí eu fico curiosa de saber por quê, né? Porque atrapalha a minha vida, me desvia o foco, compromete a identificação concreta. Eu estou com algumas questões pendentes, porque eu tenho os diferentes interesses e aí eu tenho dificuldade de focar algumas coisas que, às vezes, eu tenho um lampejo de lucidez e, olha, Clara, o mais prioritário é esse, mas eu tenho alguns prioritários ainda. Então, realmente me atrapalha. Mas tem outras coisas que atrapalham também. Não preciso te falar, eu fico... Mas, em tese, assim, ó, entre tantos trafares que a gente ainda tem, um é que pega a gente de uma maneira que, às vezes, aquele trafar que pegou na gente pode não pegar no outro. Ah, tá. Entendeu? É. Essa questão que eu fico interessada de entender, né? Mas, quer dizer, é claro, é a vida anterior da gente que explica essas questões. Né? E então é doloroso, né? Você ter que admitir e que tem aquele traço fardo, o trafar, mas só a partir desse momento é que você vai poder enfrentar e superar. E aí, poxa, vão tirar 100 quilos das suas costas, né? Vai trazer, então, o bem-estar decorrente da autossuperação. Também paradoxologia. Ele queria que você explicasse o paradoxo do contínuo esforço trazer alívio para as tensões. Porque já tem um alívio, já dá um alívio, isso assim, eu sinto na minha experiência, tipo, eu não superei o traço multívolo, certo? Mas me traz um certo conforto o fato de eu estar investindo em superá-lo. Então, isso já traz esse alívio no momento que você está investindo. Então, olha, Clara, teu parapsiquismo precisa ser desenvolvido, mas já dá alívio eu estar investindo. Né? Então, é esse processo. E o fato da gente estar investindo, um dia a gente consegue superar, né? Agora vem umas perguntas da Alemanha para você. Sim. Professora Clara, Fatologia, página 10, final da 4ª linha. Poderia comentar a autovitimização retardando os acertos evolutivos? Pode repetir, Rosa, por favor? Na Fatologia, página 10, final da 4ª linha. Poderia comentar a autovitimização retardando os acertos evolutivos? Retardando os acertos evolutivos. Sim, porque se a gente fica se vitimizando ao invés de partir para o que deve ser feito, né? Você vai retardar a autossuperação. No momento que você para e fica chorando as pitangas porque foi vítima daquilo, fizeram aquilo e aquilo outro com você, você vai retardar. E as coisas que nos acontecem, que porventura a gente julgue injustas, a gente tem que transformar numa crise de crescimento. Não vai deixar de gerar incômodo, não. Mas a gente tem que ver o que é que tem de bom para aprender com aquilo ali. E não ficar se lamentando e sem olhar para frente, né? E para a Fatologia, página 10, 3ª linha, poderia aprofundar a ausência da autoconscientização multidimensional? Foi o que eu já falei com relação ao casca-grossismo e ao baixo parapsiquismo. Se nós não percebemos a multidimensionalidade, né, envolvida naquela situação, na nossa própria vida, a gente vai limitar o entendimento de tudo que está acontecendo.
Então, é interessante que a gente invista no desenvolvimento das nossas parapercepções. E a pergunta na terapeuticologia, página 12, item 7, parapsiquismo, tem a ver com isso que você respondeu. Poderia comentar, se possível, com exemplos? Parapsiquismo, os investimentos no autoparapsiquismo e na autoconscientização multidimensional a partir de ações cotidianas e regulares, é isso mesmo. Então, uma coisa que a gente está, eu aqui com o meu duplista até se planejando a partir de agora, é no investimento mais ostensivo nas práticas, nas manobras, nas 40 manobras que a gente tem aí para praticar, para desenvolver o parapsiquismo. Então, é exercitar a clarividência facial, exercitar o arco voltaico, tudo que a gente puder no nosso dia a dia. Isso eu estou dizendo até para mim mesma. Preste atenção no aspecto multidimensional, porque podem estar várias consciências extrafísicas envolvidas, as energias gravitantes do local podem estar interferindo. Então, se a gente tem a capacidade de perceber aquela situação num contexto multidimensional, as nossas chances de acerto e diminuir a ignorância, né, ficam melhores. Clara, eu queria registrar minhas congratulações aí, acho que vocês fizeram muito mais que 5 gols aí, né? Então, eu acho que tem que avaliar se não há um certo trafarismo nesse processo. E eu estava me identificando muito com os trafares que são parecidos, né? De múltiplos interesses, a tal da querulomania, que eu acho que é muito pior do que os múltiplos interesses. Que a pessoa que reclama, que reivindica, eu acho que talvez é o caso de você pensar um pouco sobre essa questão que a querulomania, que você chamou, que é a mania de reclamar, de reivindicar, que é muito mais séria. Porque hoje em dia existe uma fartura de energias. Eu hoje em dia acho que todo mundo, de certo modo, é claro, aquelas pessoas que são inversores, são super focadas, elas têm essa questão do conflito, a gente está num processo de gargalo da própria humanidade, eu acho, mas que há muita fartura de interesses, de energia, de oportunidades. É normal que haja essa questão da pessoa. Eu, atualmente, estou pensando em fazer consultoria especificamente para trabalhar isso, múltiplos interesses. Eu não sei se eu faço doutorado ou se eu faço direito, eu estou na dúvida. Então, quer dizer, eu vou ver a consultoria como uma espécie de assessoria do evoluciólogo, não como uma forma trafarista, estigmatizadora, né? Mas sim como uma forma de... É muito sério está em jogo hoje em dia, né? Está em dia uma decisão, você está uma vida que vale por 15, né? Se você errar, eu acho que essa é a questão. Eu vejo em você, conheço pouco vocês, mas um senso de responsabilidade muito grande, uma seriedade muito grande. Esse verbete que você escreveu aí, Manual de Prioridades Evolutivas, muito bom, muito sério. Acho que poderia talvez aprofundar nesse verbete, talvez fazer o livro. Já está. Então, estou no caminho, estou entendendo. A minha pergunta, então, para a gente encurtar a conversa, é para você falar um pouco dessa questão que eu não entendi aqui, na página 9, a antiteática do cético otimista cosmoética, o COC. Eu não entendi bem isso, podia aprofundar. Foi o que eu falei. Eu deixava de ser cética otimista cosmoética para evitar o conflito, para não me indispor com a outra pessoa, para ficar bem na fita, para me manter, né, bem com todo mundo. Eu deixava de me posicionar. Quando tinha situações que, se eu tivesse me posicionado de maneira cética, otimista, cosmoética, porque às vezes a gente pensa que para se posicionar a gente tem que falar de todo jeito, de qualquer jeito, né? Mas só que existem maneiras de a gente se posicionar de maneira com boa intenção, que é a característica do otimista cosmoético, com boa intenção, sem postura de birra, de antagonismo forte, de coisa desagradável. Não, é a sua opinião. Olha, eu não concordo com isso porque na minha cabeça tal, né? A gente colocar de maneira eloquente, baseada em fatos. E uma coisa que me atrapalhou nesse processo foi eu não ter me posicionado. Então, se eu tivesse me posicionado mais, as coisas, os esclarecimentos viriam mais à tona. Outros esclarecimentos,
crises que possivelmente iam ser vivenciadas em função do posicionamento, mas que iam acelerar esse processo de vencer o autoengano. Essa é outra questão que também me chamou a atenção aí. Estou acompanhando a sua apresentação, ainda não vi os outros verbetes, confesso, estou conhecendo vocês agora. Porque às vezes a gente tem uma preocupação em se posicionar perante os outros, mas não se posiciona perante si mesmo, que eu acho que é o mais sério, não sei se você concorda. Sim. A gente está tão preocupado com a aparência, o que vai posicionar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que é mais importante o posicionamento você com você mesmo do que... E muitas vezes você tem uma certa resiliência, uma capacidade de dizer assim, diplomacia, porque como você coloca aqui no item anterior, existe uma cantilena autoassediadora. A gente vive numa espécie de mesologia em que o assédio predomina. Se você quer ser assim, muito autêntico demais, ou muito... Tem que ser cosmoético, mas tem que ter uma certa diplomacia. Né? O que você acha disso? Com certeza. A questão da cantilena que você falou, né, é a questão da reclamação constante, né, de você estar reclamando e você mesmo se autoassediar. Não é só isso, é a questão que hoje em dia os intermissivistas são a minoria. As pessoas que estão preocupadas com a evolução, com os humanos, são a minoria. Então, se a pessoa não tem uma certa resiliência, uma certa diplomacia, uma capacidade de dizer assim e tal, ela vai ser crucificada. É isso que eu questiono. Isso que você falou também logo no início, com relação a você não se posicionar com você mesmo, puxa vida, se você não se posiciona nem com você mesmo, quanto mais lá fora com os demais, né? Então, a primeira etapa é você realmente se posicionar com relação a você mesmo. Isso aí, sem sombra de dúvidas, né? E às vezes realmente é difícil por conta das coisas que a gente já falou um pouquinho, dos mecanismos de defesa do ego, os medos que a gente tem de se ver do jeito que a gente é. Às vezes a gente não quer abandonar determinados ganhos secundários que estão até querendo eliminar porque no final das contas essas palavras dos ganhos secundários da psicologia, no final das contas o ganho secundário é tão ruim que a gente não devia chamar de ganho, né? Mas a verdade é que, em nome de não perder determinadas vivências, sejam elas pessoas, a gente não quer perder, né? Se eu parar de ter determinado hábito, os meus amigos vão me deixar. Né? Tem essa questão. Então, assim, esses mecanismos que a gente usa de defesa de ego e dos medos acabam levando a gente a graves equívocos. Agora, só para complementar uma coisa para o Cláudio, a gente não... Você falou uma expressão, porque se a gente não tiver algum posicionamento, desassimilação, a gente acaba sendo massacrado. A gente não pode esquecer também, apesar de toda a teática, né, do cético, otimista, cosmoético, de quer falar corretamente, não pode esquecer que existe também a omissão superavitária. Eu acho que é extremamente importante. A omissão superavitária é um tipo de manifestação do cético, otimista, cosmoético. Muito bem. Né, ele está esperando ali, que naquele momento não é razoável falar, mas que ele tem o otimismo de que daqui a pouco ele pode muito bem lembrado, falar. Rosa. Então, para a gente também não ficar achando que toda hora a gente tem que toda falar, hora tem que falar tudo, porque senão é verdade. Você tem que esperar o momento correto. Bem lembrado. Então, vamos lá. A verbetógrafa, estrangeirismologia, página 9, final da primeira linha. Poderia explicar as baixas performances em relação ao tema? As baixas performances. No caso, eu coloquei aqui com relação a qualquer coisa, né? Você vai ter uma baixa performance na sua vida profissional, na sua vida afetiva, na sua vida familiar. Se você está com uma autopesquisa deficitária, né? Você dificilmente vai fazer as superações que são necessárias ao aprimoramento da sua vida de maneira geral. Então,
Então, você acaba tendo, é um efeito, né? Se eu não estou bem na minha questão da autopesquisa, você pode desenvolver uma baixa performance em diferentes áreas da sua vida. Tudo bem? Em Fatologia, página 9, 7ª linha, seria fundado que, pelo medo de ser rejeitado, inconscientemente inventariamos, deve ser inventamos, né? Não, inventariamos, deve ser, trafares que não são nossos. Exemplo, saio melhor no filme sendo prolixo que sendo orgulhoso. Levando-se em conta a complexidade consciencial, não seria possível também concluir sobre um autodiagnóstico possível, mas não predominante? Poderia comentar, se possível, com alguma casuística? Quer que eu leia de novo ou deu para entender? É que está bem grande, está bem complexo. Acho que deu para entender, porque o foco central é o medo da rejeição, que a gente começa a criar possibilidades, né, de traços, até mesmo negativos, que foi os exemplos que a pessoa colocou aí, né, para não ser rejeitado, né? Foi isso que eu entendi. Com certeza, porque é o mecanismo de defesa do ego para se proteger da rejeição, né? Que a gente começa a criar até um falso eu, falsas máscaras, né, ao nosso respeito, para que a gente não seja rejeitada. Agora, o pior é que muitas vezes a gente acha que aquela característica vai evitar de você ser rejeitado e, na verdade, gera rejeição, né? Porque na cabeça da gente, olha, se eu tiver determinado traço, eu acho que vou ser mais aceito. E nem é. Às vezes faz até o efeito contrário. Não sei se eu respondi. Acho que respondi. Em Fatologia, página 9, 7ª linha de baixo para cima. Poderia explicar os excessos de autoexposição gerando distorções equivocadas ou parciais, auto- e heterointerpretativas? Seria a verborreia e o exibicionismo? Olha, não necessariamente. Eu já respondi, perguntaram também sobre isso, né? Aquela circunstância que eu falei que eu passei anos, né, falando sobre ansiedade nas palestras, nas minhas apresentações, nos meus artigos. E aí tem uma turma que eu fiquei meio como que estigmatizada. A mulher da ansiedade é a Clara, né? De tanto que eu falei de ansiedade. Então, e aí levei todo mundo no bolo para o meu diagnóstico equivocado, né? Todo mundo, o autodiagnóstico equivocado passou a ser diagnóstico equivocado. E aí essas circunstâncias que eu falei, eu exemplifiquei até com um colega que parou de discutir uma ideia comigo para dizer que o problema é que eu era ansiosa. Então, é esse tipo de problema que pode dar. Você está expõe tanto que fica estigmatizada, né? Eu acho que essa questão aí, eu também defendi 2 verbetes. Os 2 verbetes são homeostáticos. Estou me preparando para defender o nosográfico. Para a gente ter que ter uma bagagem, né? Também acho que, até na hora de escrever o livro, tomar cuidado, porque às vezes a gente é tão trafarista que a gente gosta de ficar trafar. Agora, será que não é essa a questão? Você não pegou a abordagem sua, não foi mais focada para a problemática e não para a solucionática? Mesmo que fosse outro tema, seja, sei lá, quirulomania. Você falou em Clara, a gente lembra quirulomania. E não está associada a um remédio, né? Com sim remédio. Talvez esse tenha sido engano. Foi uma abordagem trafarista. Sim. Por isso que eu falei no iniciozinho, olha, era melhor que eu tivesse investido na serenidade, ao invés de estar com autopesquisa em cima de ansiedade. Mas, reforçando, foi super positivo, porque me fez investir muito em auto-organização e priorização. Porque os sintomas da minha ansiedade eram num ponto em comum com a consimultívola, que era na administração dos interesses. Agora eu vou botar uma pimenta aí. Até que ponto investir no contrário, né, não seria politicamente correto, entendeu? Investir na serenidade eu não quero chegar aqui e fazer gostoso, um verbete nosográfico. Não, eu tenho que fazer verbete homeostático. Entendeu? Hoje eu te falei, o professor Valdo, no Círculo Mental Somático, falou que esse verbete seu, que é autodiagnóstico equivocado, é de uma importância
sim, que a gente devia vir aqui na sua tertúlia, participar com você, porque era de uma importância para o nosso nível evolutivo sem igual, entendeu? Então, assim, ó, é nosográfico? Partiu de um equívoco? Partiu, mas partiu, já foi, já passou, já ficou no passado, né? Eu acho que teve uma época, assim, que a gente começou a fazer, chegou aqui, né? Que era assim, ó, você tinha um trafar, não, faz o positivo. A gente tinha uma certa orientação, assim, meio que no cotidiano da gente, que era, sabe, para não falar, não botar o título negativo, botar o título só o contrário dele, que é a técnica da antonímia. Eu acho que é extremamente importante estudar o contrário, eu não estou dizendo que não seja, é extremamente importante estudar o trafor que vai combater aquele trafar. Mas eu acho que estudar, entrar, sabe, eu acho que é importante. Vamos fazer os dois. Eu acho que é para fazer os dois. Vamos. Entendeu? Eu concordo com você. Por exemplo, eu tinha escolhido um tema sobre mega dissimulação, mas eu ainda não percebi que eu não dominava aquele sentido. Eu tinha um certo preconceito em relação àquilo. Mas aqui na tertúlia há todo um campo propício para esse desassédio. Agora, se eu escrever um livro sobre mega dissimulação, não domino o assunto, no meio emocional não está bom, acho que você tem que pensar, né? Você quer ver? Olha, eu estou escrevendo alguma coisa sobre desrepressão. E eu não entendia muito bem. O professor Waldo até falava para mim, você é árabe, é descendente árabe, é mulher e é matemática. É muito reprimida. E eu olhava assim, entendeu? Eu falei assim, gente, né? Aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a ver relações de questões, né? Da incoerência, dos conflitos íntimos, que tem até na ciência convencional, então tem uma linha ali que te dá uma diretriz, e aí eu acho que se eu fosse estudar a desrepressão, o serenismo, a pacificação íntima, eu jamais chegaria na raiz do problema, entendeu? Porque lá, você vai olhar lá no Homo sapiens pacíficos, tem lá um capítulo que eu já li várias vezes lá, e eu gosto muito daquele capítulo, que é a coerenciologia, me parece o título. Eu adoro que eu gosto de estudar sobre coerência, mas eu vou ser sincera para vocês, foi quando eu estudei a incoerência que eu vi onde estavam os problemas reais, entendeu? Então, assim, você tem que fazer as duas coisas. Eu acho que uma técnica só não basta. Tem que fazer o aprofundamento daquele trafar e, ao mesmo tempo, usar a técnica da antonímia, né? Que foi um verbete até da professora Amado. Entendeu? Porque aí você vai fazer uma compensação, que tem aquela técnica da compensação, que é você pegar um mega trafor para combater um mega trafar. Então, acho que tem que fazer todas as coisas mesmo. Sim. Mas eu não vejo assim essa questão, sabe, de não quero fazer um verbete, é difícil fazer um verbete nosográfico. Eu acho também que não é. Claro, eu gostaria de chegar aqui e falar assim, olha, eu sou prima da Serenona Monja. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum, não tenho, a minha ortopensenidade é tranquila, mas não dá para chegar aqui e falar. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar. Eu acho que o ambiente é tudo otimizado para isso, né? Para a gente desassediar, então tem que enfrentar mesmo. Eu acho que a gente tem que enfrentar mesmo. E outra coisa, ajuda muita gente, viu? Porque tem muita gente também que está se escondendo aí. Pega só o microfone. Complementando um pouco isso aí, para fechar, com a minha fatuística, é que eu lembro que eu fazendo a consciencioterapia, e aí com foco para identificar o trafar, né? Eu acho que chegando na quarta ou quinta-feira que eu fiz o intensivo, e aí chegou um ponto que eu disse, até conversando com Clara também na época, e aí disse assim, tá bom de tanto trafar, vou agora focar nos trafores. E aí eu cheguei, dizendo assim, olha, eu tenho esses trafores, mas também tenho esse aí a turma deu uma cortada, sabe assim? Que é isso, rapaz, você precisa identificar exatamente o trafar. Porque é aonde você vai poder entender, aí até você falando isso me vem em mente assim, quando eu aprofundo e entendo, aí eu iria para a antonomologia, entendeu? Eu acho que... Então assim, é esse limiar que a gente tem que ter
Porque senão você pode incorrer no autodiagnóstico equivocado. E aí é muito pior. É muito pior. O que não pode, gente, é a gente gostar, eu concordo com o que vocês falaram. E no trafar. Não pode gostar de ficar no trafar, porque a gente conhece, a gente foi vivendo aqui, que as pessoas dizem assim, continuam, sabe? Eu me lembro de uma pessoa que ficou vários anos apresentando trabalhos, próximo do que você falou, claro, mas você deu um corte na questão da ansiedade, foi para outra questão, mas a pessoa alimentava aquele trafar, usava aquele trafar sempre que podia, entendeu? Se exemplificava com aquele trafar, mas durante anos. Aí tem um momento que tem que dar o basta nisso, realmente eu concordo, né? Dá um basta ali, dá uma virada e vai ver outra coisa, senão você se acostuma, você mesmo, é como se fosse uma autolavagem cerebral patológica, né? Mas tem até um momento, você tem que aprofundar naquele trafar, senão você não entende bem aquele trafar. Na minha opinião, sabe, Clara? Então, eu acho assim que é bem importante. As pessoas que chegam aqui, a gente acompanha muita gente, né, que faz verbete nosográfico, faz verbete homeostático. Tanto um quanto o outro, o que importa é ter autovivência naquilo que está fazendo. Entendeu? Você quer falar alguma coisa? Trafar, né? Fica com orgulho daquele trafar que a gente tem. Isso não não é? Eu me orgulho do meu trafar e estou sempre falando dele, sempre alimentando. Não dá, isso é que não dá. Não dá. Se orgulhar do trafar, não dá. Mas estudar ele profundamente, com um coque, né? Com todo realismo, eu acho que é essa que é a gente veio fazer isso aqui, nessa vida. Né? Agora, eu não falei duas coisas com relação aos redirecionamentos autopesquisísticos, né? Uma que a primeira conclusão que eu cheguei com o meu processo de ansiedade foi a identificação do trafar da carência afetiva. É porque isso ficou escanteado também há tempo, que é outra coisa que é difícil para mim mexer, mas que eu estou retomando com foco na autossuficiência afetiva. Isso, aí é mas estou investigando ainda a parte estou na carência ainda, né? Investigando. E uma coisa assim que eu queria dizer para todo mundo é que não adianta nada chegar para uma pessoa e dizer você está ansiosa, porque não diz nada, não ajuda em nada, a pessoa provavelmente vai ficar mais nervosa. Adianta, se você quer dar fazer uma heterocrítica, é dizer para a pessoa, olha, vai investigar por que você está ficando ansiosa com isso. Isso. Porque ansiedade, assim, depois de todo o meu investimento em estudar ansiedade, o que eu concluí é que é um sintoma, nunca é causa de nada. Então, as pessoas que estão indo tomar remédio para ficarem curadas de ansiedade não estão fazendo nada. Vai tomar um ansiolítico para dar aquele, né, bem-estar momentâneo, mas não estão tratando a causa do problema. Então, até pouco tempo, alguém me falou de novo, você é ansiosa, né? Meu amigo, você não me ajuda em nada dizendo isso. Né? Então, assim, a gente precisa investigar a causa da ansiedade. Agora... Fala, pode falar. Sim. Eu acho que você deu, Clara, na terapeuticologia, no primeiro ponto, a clave exata para poder trabalhar todas aquelas trafares, ou ao menos algum deles. Porque se você analisa os antagonismos que você tem, inclusive com você mesma, sabes? Você trabalhando isso já vai estar resolvendo as contradições de querer e não querer fazer. Estar cómoda com os trafares, porque já esse vestido já você conhece. E passar a ter outro comportamento, você não sabe como vai encontrar-se, se desestrutura. Porque somos un poco todavía ignorantes, en el sentido de que preferimos estar mal antes que mudar. Eso por una parte. La autoaceptación de lo que somos, que es otro punto que usted tiene ahí puesto, es importante, porque nós não somos maravilhosos. Temos qualidades, e qualidades muito boas em alguns aspectos, mas não somos em todos. Então, essa autoaceptação de que no somos lo que queremos dar, la imagen
que se falaba antes, de lo que queremos dar. No somos así, no. Así decimos que somos, pero no somos así todavía. Hay que trabajar ese otro aspecto también, que es la autovictimización. Cuando uno no consigue, porque ni se autoorganiza, ni prioriza, você victimiza, pero você victimiza porque está llorando las mágoas, algo que você, las pitangas que você falou. Y yo acho que ese punto número 1, la educación, o sea, la inteligencia, aclara muchas cosas que tiene uno errado en la mente. La afectividad sadia, muchas veces no sabemos, estamos hablando de transafectividad, una cosa que todavía está longe de nosotros, más la afectividad con el otro, el que está aquí al lado, você no tem. Você tem uma afetividade de tudo bem, está tudo bem, e você não para a escutar nem falar com a pessoa. Então, isso também me parece importantíssimo. Você pôs aqui posicionamento que você fala. Muitas vezes uno não se posiciona porque tem medo exatamente de... Primeiro, eu vou a conseguir que as pessoas depois não me rechacem, que é outra coisa importante, não? En fin, ese punto yo voy a estudiar bastante porque está muy bien trazado. Si quiere añadir alguna cosa más que sea importante, porque cómo você trabajó todo eso, o está todavía trabajando, ¿no? Entendeu a pergunta? A pergunta não, eu entendi. Faz a pergunta de novo, a pergunta mais... Sí, no, la pregunta es que você, acho que anoté por aquí, pero no sé si voy a encontrar ahora. Sí, ¿cómo venció? ¿Cómo você conseguiu vencer as coisas mais importantes? Porque não se vence todo a la vez. Sim. Para conseguir esse autodiagnóstico certo, não equivocado. Entendeu? Eu não diria que eu já venci, né? Eu não me considero tendo superado os trafares que eu preciso superar. Eu continuo investindo. O grande ganho foi a identificação da necessidade de mudança de foco, para investir realmente naquilo que eu preciso superar mais, o que é mais prioritário. E, de certa forma, eu passei um tempo mascarando essas questões. Teve a utilidade em outros aspectos da minha vida, que gerou, inclusive, o verbete Manual Pessoal de Prioridades, mas agora é que eu estou investindo naquilo que é necessário para vencer realmente, né, uma conquista, uma autossuperação qualificada naquilo que é mais importante dentro da minha intraconsciencialidade, que são as questões relacionadas à consciência, superar esse trafar, questões relacionadas à afetividade, à maturidade emocional, e principalmente a ampliação do autodiscernimento, porque foi falta de lucidez, né? De alguma maneira, eu não percebi o que é que estava realmente acontecendo, inclusive com evidências de que, fatuais, como eu falei no início, de que a ansiedade em si não era onde o bicho pegava, né? Tudo bem? Foi bom? Tem uma pergunta aqui, ó, em tecnologia, página 10, primeira linha, como realizar na prática a autobiografia técnica? Tem até um verbete recente da professora Milena, eu acho. Autohistória. Foi Nina Rosa, eu acho. Não é não? Autohistoriografia, biografia autoconsciencioterápica, acho que é isso. Eu vou procurar aqui, enquanto você está falando, vou ver se eu consigo achar. Foi há pouco tempo, mas é você fazer uma autobiografia pessoal, qualificada de maneira técnica. Eu sei que eu não sou especialista, né, não estudei profundamente as alternativas, mas eu sei que existem técnicas super bem elaboradas para que você consiga fazer um registro fatual que seja produtivo para a sua autopesquisa. E muitas vezes, quando a gente levanta esses fatos concretos, né, da sua vida, você fica em xeque, você se é o autoencantoamento. Olha aqui os fatos da sua vida, né? Então, recentemente, um aspecto positivo que eu vivenciei, por exemplo, quando me falaram que eu tinha mania que era uma pessoa que se vitimizava muito.
Sim, eventualmente eu me vitimizei, sim, mas eu não sou uma pessoa preponderantemente com esse aspecto. Está aí o fato da minha vida muito significativo, que foi ter tido um filho aos 19 anos de idade, fui mãe solteira do meu primeiro namorado, e eu não parei de estudar, pelo contrário, eu fui para o mestrado com ele pequenininho, sozinha, e enfrentei várias dificuldades, e consegui ser bem-sucedida profissionalmente, né? Então, uma pessoa que se vitimiza, dificilmente, né, poderia conseguir tais conquistas. Mas aí, isso é um exemplo de identificação da sua história de vida que pode trazer à tona esclarecimentos com relação aos seus próprios traços pessoais. Olha, a Milena tem... a Nina Rosa tem autohistoriograma e autohistoriografia. E a Milena... Mas esses dois da Nina Rosa também podem ser úteis. Podem né? ser, A da Milena, vou te dizer qual é. Talvez seja esse que você esteja... É o autohistoriografoterapia. É esse que você está falando? Esse é o da Milena mesmo. Bem interessante, assim, e ela indica um livrinho que eu até já comprei, que é de uma psicóloga, eu acho, que passa uma técnica para você fazer uma autohistoriografia técnica. Você sabe que eu estava estudando há pouco tempo sobre memória e eu não sabia. Eu descobri que tem a memória biográfica, que na verdade é autobiográfica, mas o autor classifica aquela memória, igual tem memória consolidada, memória de curto prazo, médio prazo, ele define lá uma categoria que é memória biográfica. E ele diz que fazer a biografia própria, autobiografia, escrever sobre as vivências, exercita a memória. É um tipo de memória. Eu achei interessante, porque a gente ouve muito aqui na Conscienciologia falando da importância que é, né, fazer os registros pessoais e tal, mas assim, eu achava que era mais para analisar e tal, mas isso mexe com a questão, vamos chamar, física do cérebro, da memória. Gostei muito de ter visto que acho que encaixou uma coisa na outra, fez sentido para mim. Né? A Ricardo está falando aqui da importância da reflexão também. Quando você faz a sua historiografia, é uma maneira de você fazer uma autorreflexão. Sim, eu achava que era mais por esse caminho, mas assim, do ponto de vista neurológico, mexe com a capacidade mnemônica da pessoa também. Muito bom. É uma outra questão, né, que é interessante, que a gente está aqui procurando ver se mantém um pouco de memória para chegar até o envelhecimento com uma boa memória, né? Então, vamos lá. Mas agora, Rosa, não está sem perguntas aí? Não tem pergunta não, pode falar. Porque eu encontrei aqui nas minhas anotações que a pessoa perguntou sobre os fatores causais do ponto cego, né? Aí eu achei aqui nos meus registros que dentro do verbete ponto cego são apresentadas 7 categorias de fatores causais do ponto cego na vida da consciência incauta. E aí os 7 são... o primeiro é relacionado à educaciologia, que são os preconceitos pessoais arraigados, a apriorismose, a interiorose. O outro, a megafocologia, a inexistência de megafoco nos objetivos pessoais. O outro, a memoriologia, você falou agora de memória, a hipomnésia pessoal quanto a algo relevante, né? Por exemplo, na carreira profissional. Metodologia, a falta de organização existencial em geral. A patologia, a dificuldade de a consciência dispersiva identificar a causa do ponto cego. Priorologia, o descaso quanto às prioridades dos interesses básicos pessoais. E o último, subcerebrologia, que são as lavagens subcerebrais desde a infância até a idade adulta. Então, eu até esqueci que eu tinha colado isso aqui, que eu achei super interessante, né? Que a pessoa perguntou justamente sobre as causas, né, do ponto cego. E essa síntese é bem boa.
Você pegou isso do verbete.cego, foi isso? Do verbete.cego. Tudo tem na enciclopédia, ou quase tudo. Escuta, eu ia perguntar para você sobre a técnica do autoinventariograma, se você tinha uma técnica específica para você, ou seja... Usei o verbete. Hã? Usei o verbete. Usou o verbete. Tem o verbete Não, tá autoinventariograma. E, para quem não sabe, lá no ICGE, no site, tem uma planilha para você Pra detalhar. fazer Ajuda muito. Porque você, às vezes, fica sem... Isso é interessante. Algumas pessoas já me falaram, mas, Clara, como assim eu vou levantar? Não sabe por onde começa, não sabe o que é que lista, não sabe o que é que coloca. Então, as planilhas do autoinventariograma, que é a proposta do verbete, direciona, né, aquilo que você precisa listar ao seu próprio respeito, inventariar tudo que você vivenciou até hoje. É bem legal. E o paradoxo do auto-engano é um verbete Tem também. Tem um verbete da Adriana. Sim, mas você pode clarear aí para a gente? E, inclusive, foi a partir desse verbete, o paradoxo do auto-engano, que eu desci, aprofundei e fui no trafar mesmo da questão do auto-engano. Peguei a remissiologia, né, e fui detalhando mais a questão do auto-engano e os aspectos relacionados ao auto-engano, né? Que é o paradoxo, para falar um pouquinho a respeito, né? O paradoxo do auto-engano é porque é um paradoxo. Como assim você vai se auto-enganar? Tem alguma coisa estranha aí, né? Você não admite que ninguém te engane, só você mesmo, né? E tem pessoas, e na tertúlia ela dá exemplos com relação a isso, que realmente elas enganam a elas mesmas. A pessoa acredita naquilo que ela quer. É paradoxal, mas isso acontece. Aqui na Principiologia, você poderia comentar, página 10, os dois últimos princípios, o princípio da autoamparabilidade e o princípio da autocorreção diante da identificação dos equívocos. O princípio da autoamparabilidade e o princípio da autocorreção diante da identificação, sim. O princípio da autoamparabilidade tem a ver com a minha amiga que estava falando ali em espanhol, falou, você tem uma autoaceitação, né? Você investir em você ser amparador de si mesmo, tem até verbete também, autoamparo. Então, você cuidar de você, holossomaticamente, a sua saúde física. O que é que você está fazendo para manter sua saúde física? O que é que você está fazendo para manter a sua saúde emocional? O que é que você está fazendo para manter sua saúde energética? Né? A sua saúde mental somática? Você ser amparador de si. Às vezes, tem gente que não cuida de si para cuidar dos outros. Eu sempre digo, cuide primeiro de você, porque o cuidado que você vai dar para o outro vai estar muito mais qualificado. Você vai poder ajudar muito mais. Então, tem muita gente que não ajuda a si mesmo para ajudar outras pessoas e acham isso o máximo, né? E acha que está ótimo. É você investir em você mesmo. E cuidar de você mesmo. E o princípio da autocorreção diante da identificação dos equívocos é você não ter o orgulho de não poder voltar atrás. Volta atrás, sim. Está errado? Volta atrás, vamos tentar corrigir. Ou compensar, né? Fazer alguma coisa. Errou, tudo bem, não vai mais chorar aquilo ali. Errou, está errado. Vamos tentar compensar aí o erro, né? Isso aí faz referência também à fatologia, repetição dos padrões nosográficos. Pois é. Você coloca lá, e também na última linha da página 10, ciclologia, o comprimento dos ciclos automiméticos multitenciais. A pessoa, às vezes, ela fica naquele mecanismo, como a gente estava falando, que ela tem um ganho secundário, você falou que não é ganho nenhum, na verdade, né? É uma perda total, né? Mas que há uma justificativa de que aquilo está sendo útil, talvez porque ela está sendo vendo como coitadinha, ou como... Ela tem um álibi, né? Tenho esse defeito, né? Acho que é isso. Aí, acho que já está... Se você quiser comentar, você já não comentou?
Com relação aos padrões automiméticos, é porque muitas vezes é confortável para a gente, né? É ali que a gente conhece bem aquela situação. Agora, isso acontece tanto em questões simples, como, por exemplo, eu até já combinei aqui com o meu duplista, não vamos mais reclamar no trânsito. Quanto mais repetitivo a gente olha para isso, sem noção, como a pessoa faz uma coisa dessa, sem noção, uma pessoa, que absurdo uma coisa dessa. Tem que parar com isso, né? A gente tem que parar, porque aí a gente começa a se estressar e já gera uma carga negativa para a consciência que está ali, né? E atrai as consciências e tudo mais. Então, desde questões simples, é um padrão, a gente não consegue se controlar quando fazem uma barbeiragem no trânsito, a gente reclamar. É um padrão, fica repetindo. Até questões mais sérias, e que você pode vir até eu quase repetir uma outra existência, né, que eu fui bailarina em uma existência, e nessa o evoluciólogo foi muito sábio para me dar um corpo bem difícil de ser bailarina, para eu não ser bailarina de novo, porque eu já ainda fiz quase 5 anos de balé nessa existência, de novo. Com 30 anos eu voltei a dançar balé, porque era atraída por aquilo. Imagina, minhas amigas bailarinas são 8 horas no mínimo dedicadas só a trabalho físico, corporal. Quase que eu repito, né? Mas sustentação de perna zero, elasticidade zero, me ajudou a não persistir. Mas, falando um pouco de sinergismo, já que você citou o caso do Ricardo aí, você poderia falar um pouco desse sinergismo? Parece que ele está com 2 verbetes, você está com 3. Sim. São uma dupla. E como é que está sendo essa parceria aí de um ajudar o outro? Porque acho que está todo mundo querendo, no caso eu, né, desejando isso como consumo, né? Você tem uma dupla que faz verbete, um ajuda o outro. Como é que vocês trabalham nesse processo de cooperação? Uma coisa que ajuda é nós sermos parecidos, né? Temos interesses parecidos, então a gente quer realmente se melhorar. A gente está aqui fazendo o acoplamentário da dupla evolutiva e conciliamos. Meu verbete já foi escrito 5 meses e eu tentando um momento adequado para, né, para ele vir também. E acabou que no final do ano passado, olha, vai ter o acoplamentário da dupla evolutiva, ainda é agora que a gente vai junto. Aí ele correu, a equipe da Enciclosapiens fez um grande investimento de terminar o verbete dele, que foi há pouco tempo que ele terminou, e aí a gente conseguiu. Então, nós dois temos esse interesse, né? E nós dois investimos muito. Em casa a gente tem um quarto só para um escritório, né, para o estudo e pesquisa, e a gente se estimula bastante. Obrigada. Claro, a gente tem alguns minutos aqui ainda. Eu queria que você falasse sobre essa terapeuticologia, porque só foi perguntado um item dela. E eu acho que ela está bem rica, que você podia esclarecer para a gente, detalhar. O único item da terapeuticologia discutido foi o item 7. Mas você podia detalhar para a gente, porque eu acho bem importante. Antes de falar da terapeuticologia, Rosa, eu queria questionar, já que a gente está com um tempinho, se ainda dá para inserir na sindromologia a síndrome da boazinha, que eu até inseri aqui em uma resposta, essa característica, né, que pesa muito para você se auto-enganar, porque você quer ser, que é a síndrome da boa moça, né? Você não quer ficar mal na fita, você não quer reconhecer... É a síndrome da poliana que você coloca aqui. A síndrome da poliana é uma coisa, mas a da boazinha é aquela pessoa que, meninas boazinhas vão para o céu, né? Ela não pode cometer nenhum erro, é próximo ao mito da perfeição, né? De você ser uma boa pessoa. Tem um livro, né? Meninas boazinhas vão para o céu e as más vão para a luta. Né? E recentemente eu comprei o livro que é Síndrome da Boazinha, o nome do livro, que é bem consistente, bem interessante. Foi citado no verbete da Milena também. E tem um livro também, Não Seja Bonzinho, Seja Você. Seja você, né? E essa questão da gente querer ser o bonzinho, a boazinha, atrapalha muito no autodiagnóstico assertivo. Tem um na hora que o verbete sobre negócio isso. É feio, né? Tem um olha o verbete meu sobre caso. síndrome do bonzinho. Já tem? Tem. Pronto, É o dá uma professor, olhada. aquele que ajudou no Diário da Autocura, eu esqueci o nome dele agora.
Leonardo, professor Leonardo. Vou dar uma olhada. É mesmo muito bom, preciosíssimo. Eu até botei no Facebook. Tão bom que é. É uma síndrome que atrapalha no autodiagnóstico assertivo. Porque você não quer ser, né? Veja eu prefiro ser ansiosa do que outra coisa. Sim, aí para expandir um pouquinho os itens da terapeuticologia, né? O autoamparo, a gente falou um pouco, né? A gente ter a autoaceitação, está aqui, a evitação dos próprios antagonismos, não se vitimizar. Entra aqui essa educação infinita, inclusive um verbete, está associado ao autodidatismo, dos investimentos pessoais no aprimoramento cognitivo, né, e educacional, a vivência da afetividade sadia. Vem aqui novamente o posicionamento pessoal do cético otimista cosmoético. Todos esses são exemplos de autoamparo. A questão da autogestão, ela está bem relacionada com o manual pessoal de prioridades que eu citei nesse item, né? E é interessante que muitas pessoas falam que têm determinadas prioridades e valores de vida e necessidades de vida, e na prática elas vivenciam tudo ao contrário. Não fazem por onde ter uma existência condizente com os seus anseios, com os seus valores, com as suas necessidades. E tudo isso aqui, claro, seria relacionado a uma autogestão existencial evolutiva, para que a gente cumpra com nossa programação existencial, a gente faça o que a gente veio fazer aqui nessa existência. O processo da autopesquisologia, que é fundamental, sem autopesquisa a gente não evolui, né? Precisamos, mesmo nas circunstâncias, na convivialidade com os outros, a gente precisa estar investigando o que é que está, o que a gente é realmente, o que é que a gente precisa melhorar. Então, uma coisa que é interessante que eu coloquei aqui no meio desses itens são as rotinas de dedicação à autopesquisa. Não, eu faço autopesquisa, Clara, mas a última vez que eu sentei para me dedicar ao meu processo foi há um mês atrás. Não dá. Não dá. Então, a gente precisa ter rotinas úteis, focadas na autopesquisa. Eu não faço registro todos os dias, né? Eu sempre faço, cada 2, 3 dias é que eu estou registrando, mas aí nessa hora eu registro todas as coisas significativas, as reflexões principais e tudo. E eu tenho uma rotina de, no final de cada mês, eu reler todos os meus registros, fazer uma síntese dos aspectos mais importantes e traçar encaminhamentos para dali em diante. Então, uma dedicação a uma rotina de autopesquisa é importante. Os diários, as agendas, a autorreflexão. Uma técnica excelente é a técnica da autorreflexão de 5 horas, que é descrita também a um verbete da enciclopédia. E é incrível como funciona a técnica. Normalmente, para mim, as 2, 3 primeiras horas é aquele turbilhão de pensamentos, né? Das 1000 coisas que eu não tenho parado ou que tem acontecido na minha vida. Em seguida, começam a vir um monte de insights com relação à autopesquisa, diretrizes, as coisas que precisam ser priorizadas. É muito bom. A heterassistência é fundamental, né, gente? Inclusive, a cláusula de toda Proexis, a vivência da interassistência. Se a gente não contribui para interassistir... sim, não, nesse caso das heterassistências são as assistências que eu recebi. Os cursos, né, agora o acoplamentário, por exemplo, fiz consciencioterapia, fiz preceptoria, então são esses itens. E a interassistência que eu tinha falado antes, da gente se esforçar para nos ajudarmos mutuamente. Os investimentos mentais somáticos, né, para ampliar o autodiscernimento. Botei até aqui o mergulho na enciclopédia, que vale a pena. O desenvolvimento do parapsiquismo, para que amplie a nossa lucidez, né, e o nosso entendimento de todas as situações e contextos que nós vivenciamos. E o cuidado, né, com a saúde holossomática, em todos os aspectos, físicos, emocionais, energéticos, mentais, né?
Muito bom. Ô, Clara, você poderia, aqui na página 11, em mitologia, você falar um pouquinho aqui do o descarte dos mitos pessoais e também na sindromologia, a síndrome de Cinderela terceirizando a autossuficiência evolutiva? Essas duas questões eu vivenciei, né? Até hoje eu tenho ainda alguns resquícios da síndrome de Cinderela, ele sabe disso aqui, que é a síndrome da Cinderela é você esperar que o outro preencha as suas necessidades afetivas, e tem casos que a mulher, ela espera que o príncipe, né, e que é idealizado normalmente, vai atender todas as necessidades, inclusive materiais, emocionais, energéticas, mentais, tudo. Né? E aí você fica naquela expectativa de só ser feliz quando isso acontecer. E o descarte dos mitos pessoais é aquele problema que a gente tem para conseguirmos vencer as nossas crenças. Que o problema todo, né, até a terapia cognitiva comportamental, que eu falei até aqui, citei na fatologia, a questão dos esquemas que a gente desenvolve, né? Então, o problema não são as coisas que nos acontecem, são as nossas crenças em cima daqueles eventos. Então, o que a gente acredita, muitas vezes, questões de mitos, né? A gente muitas vezes pensa que é possível ser perfeito, né? A religião tem uma descontribuição para os seres humanos nesse sentido, que, olha, você tem que ser perfeito, você não tem que errar, não pode errar nem o tantinho assim, senão você vai queimar no fogo dos infernos. Né? Então, isso causa um processo de embotamento pessoal, um mal-estar, e você muitas vezes fica com essas crenças comprometendo a sua existência, o seu desempenho, as suas vivências pessoais. Então, é identificar quais são os seus mitos. Eu vivenciei o mito da perfeição, e eu, milhas de distância da perfeição, coitada. Né? Então, era sofrível para mim isso. A tentativa, a crença de que era possível ser uma pessoa perfeita. A boazinha, a perfeita e cheia de defeitos e problemas. Agora pegou. Então, a perfeição acaba caindo dentro desse mito. Então, é porque o mito da perfeição foi um dos mitos pessoais que eu tive que descartar. Às vezes, ele até vem à tona assim, sabe como? Quando a gente se defende de uma crítica. Alguém faz uma crítica para a gente, ao invés de a gente parar, refletir, digerir, avaliar o que é que essa crítica tem de verdade, a gente vai logo se defendendo. Né? A gente reage automaticamente para justificar. Então, isso é um resquício de mito da perfeição. Obrigada, Clara. Obrigada pela pergunta. Será que ela quer perguntar? Constância, quer perguntar? Não. Pergunta? Você quer perguntar alguma coisa? Não. É ela que... Então, vai lá. Na 11, em sindromologia, que você aprofundasse a síndrome da abstinência parafisiológica. Eu coloquei as duas síndromes nesse verbete, né, que ocorrem frequentemente e potencializam o autodiagnóstico equivocado. São dois verbetes, inclusive, da enciclopédia. A síndrome da abstinência parafisiológica, resumidamente, é você ter saudades de coisas nosográficas que você vivenciou nessa vida, a parafisiológica, né? Então, eu posso até ler aqui que está à mão. É o conjunto de parasinais e ou parasintomas presentes na consciência ou mulher, denotando a sensação doentia de falta da condição menos saudável anterior. É que nem o fumante, quando, né, deixou de fumar, poxa, isso foi um incremento de saúde para ele, foi super bom para ele, mas dá aquela vontade de fumar de novo, né? Já ouvi frequentemente os ex-fumantes falando isso. E isso acontece durante a etapa de autoenfrentamento, de mudanças de hábitos, rotinas, mecanismos intraconscienciais, vícios, pensenidade e companhias, podendo ser anunciado
podendo ser o enunciado da possibilidade de recaída. Então, a gente tem que ter cuidado com essa síndrome, que é quando a gente está naquele momento de transição, ou superou recentemente, e aí dá aquela saudade nosográfica patológica de coisa ruim. Aqui na página 10, na efeitologia, aqui na segunda linha, se você poderia ampliar aqui, os efeitos das experiências traumáticas destas e de outras existências. Porque trauma é trauma. Trauma significa que aquela coisa lhe abalou e você se você não superou, né, você continua com repercussões daquelas vivências. Então, às vezes é uma coisa que é até de outra vida, mas continua causando um mal-estar. Então, vamos supor que numa vida passada você dessomou porque de um estupro, vamos pegar uma coisa bem forte, né? Você foi estuprada e dessomou e foi uma coisa assim terrível, um grande trauma para a consciência, né? O que vivencia. E você vem nessa existência, nem se lembra do fato, mas vem, por exemplo, com medos relacionados a sexo, a violência, né, ao sexo oposto, vem a autoestima baixa, ou uma indignação. Então, todas questões de consequências da vivência daquele trauma que ficam de pano de fundo na sua intraconsciencialidade, e muitas vezes você não consegue nem identificar o que é bem aquelas sensações que estão acontecendo decorrentes do trauma. E isso, consequentemente, diminui sua lucidez, compromete o autodiagnóstico. Então, mais uma aqui, os efeitos das imersões no estudo da enciclopédia da Conscienciologia. Quais são esses efeitos aqui, os efeitos das imersões? É bom para incentivá-la a fazer o verbete dela. Porque todos os meus temas de autopesquisa, eu vou lá na enciclopédia. É impressionante, assim. E você sabe que o verbete tem a remissiologia, né? Então, um verbete vai puxando o outro. Uma coisa super útil também é você colocar as palavras-chave ou na enciclopédia do CD-ROM, ou lá no site do Amigos da Enciclopédia, porque aí vem centenas, às vezes, de verbetes que tem aquele tema inserido, aí você faz novas associações de ideias que você não tinha pensado antes. E quando você começa, eu mesma, né, quando eu tenho tempo, às vezes eu fico 3 horas, 4 horas. Domingo, o pequeno aqui vai passear com o pai, eu passo o dia nessa imersão e você se enriquece de conhecimentos que ajudam na superação das dificuldades, né? Estudar já amplia a autoconfiança, já tem um efeito de implemento da autoconfiança que é positivo. E se você está absorvendo conhecimento em cima daquilo que você precisa, chave de ouro. No verbete dela, se você olhar, tem vários títulos de verbetes encriptados aqui na fatologia, em várias sessões aqui. Uhum. O que mostra que ela realmente lê e aproveita o que lê. Não, eu pintei de amarelinho aqui, Rosa. Tudo que está amarelinho é de título verbete. De verbete mesmo. É título de verbete, dá para a gente ver. Gente, olha, o nosso tempo se esgotou. É uma pena, né? Que a gente poderia agora tirar proveito dessa encriptação que ela faz aí dos títulos de verbetes. Mas quem sabe, né? Pode ser um novo verbete. Então, a gente aguarda os seus novos verbetes. Agradece a sua presença aqui, parabeniza pela belíssima exposição do verbete nosográfico, foi ótimo, tá bom? A gente agradece a presença de todos vocês, as perguntas, as energias aqui trocadas e compondo aqui o nosso campo, né? A gente agradece a todos os teletertulianos também, com as perguntas, com as participações. A gente pede, a gente incentiva que vocês participem cotidianamente conosco, de 12h30 a 2h30 da tarde, que é ininterrupta, né, a nossa participação aqui nas tertúlias. E são vocês, tertulianos e o verbetógrafo do dia, que movimentam aqui os nossos debates. A gente agora passa para os nossos comerciais.
Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 25 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 26 perguntas respondidas online. Amanhã teremos o verbete Turma da Conscienciologia, especialidade Parapedagogiologia, e o verbetógrafo Alexandre Dalbert. Muito obrigado e boa tarde a todos.